No tutorial de hoje você vai aprender essa maquiagem perfeita em pele negra, utilizando só produtos baratinhos e ainda vai aprender essa técnica de olhos super fácil e versátil para qualquer atendimento. Então bora lá para o nosso tutorial de hoje. Eu comecei aplicando o tônico em toda a pele com o lencinho umedecido para bebê sem álcool. Depois apliquei o hidratante, esse que eu tô usando é o Poderoso da Dalla. É um hidratante em gel de fácil absorção. E depois de aplicar no rosto inteiro, eu vim com um leque secando bem. Essa pele tinha que estar bem sequinha para a aplicação do próximo produto, que é o primer. O primer que eu tô usando é o Retoque Nunca Mais da RK by Kiss. E eu aplico ele dando uma empurradinha na pele para realmente uniformizar os poros. Depois de finalizar, eu vou utilizar a base. A base que eu tô usando na minha modelo de hoje é a base Tip da Mary Kay at Play. Eu também mostrei para vocês a base Bronze 1, que foi a base que eu usei para iluminação da pele da minha modelo de hoje. Eu já apliquei ela no rosto com a esponjinha da Mari Saad, já fui aplicando dando batidinhas e me atentei para puxar a base até a parte do pescoço, principalmente porque em pele negra normalmente essa região ela fica mais acinzentada e diferente da coloração do restante do rosto. Depois, com a mesma esponjinha um pouquinho umedecida, eu venho dando polimento a essa pele, aplicando mais um pouquinho com batidinhas nas regiões que eu verifiquei que ainda não estavam muito cobertas. Agora, com a base Bronze 1, também da Mary Kay, eu venho fazendo as regiões de iluminação. E como eu tô fazendo a iluminação com base, eu passo a base na região de iluminação e já venho com a esponja fazendo o polimento. Por quê? Se você aplicar a base para fazer a iluminação e não voltar com a esponja logo, ela seca, craquelando naquela região e você não vai conseguir espalhar. Então, vai fazendo partes por partes do rosto. Nessa parte aqui eu dei uma aceleradinha para vocês conseguirem ver mais rapidamente. Apliquei então do outro lado e para finalizar toda a iluminação do rosto, eu apliquei no nariz, no topo da testa, no centro da boca e no queixo. E aí, depois de aplicar na região dos lábios, do queixo e do nariz, eu venho com a esponjinha também fazendo polimento. Lembrando que se você fizer toda essa iluminação com corretivo, que tem uma secagem mais lenta, você pode aplicar em toda a região de iluminação e depois vir com a esponja. Como eu estou fazendo com base, eu preciso fazer a iluminação e vir polindo depois. Com o corretivo médio da Tracta, eu vou aplicar na região interno de olhos. E aí já venho também fazendo polimento. E com o resquício que fica no palito do corretivo, eu venho fazendo também uma iluminação no dorso do nariz. Você vai espalhar bem esse corretivo, visto que ele é líquido e se ele ficar acumulado, vai craquelar embaixo dos olhos. E aí eu já aproveito esse mesmo corretivo e trago para a parte da pálpebra para ajudar na pigmentação da sombra. Para fazer o contorno, eu quero um contorno bem leve, eu vou usar esses dois tons da NYX e vou aplicando com batidinhas no rosto da minha modelo. Esse contorno vai ficar bem suave e nessa região não vai pegar o iluminador, o blush ou o pó que eu for aplicar no rosto. Essa parte só vai ficar selada com o pó levemente de tonalidade mais escura. E após fazer toda essa selagem, eu faço a parte do nariz muito leve também, principalmente porque o nariz de quem tem pele negra é uma característica muito forte da tonalidade de pele. Depois, com o iluminador Glow Gorgeous da Luisance, eu venho fazendo a região de iluminação. E aí que tá o segredo, você só vai iluminar nas regiões mais projetadas do rosto. Caso você vá para outras regiões, vai com um pincel bem levinho para que não fique muito potente essa iluminação. Vale ressaltar também que você não deve aplicar iluminador em regiões de poros muito dilatados, porque o iluminador ressalta essa região, fazendo com que a pele fique com aquele aspecto meio craquelado e cheio de poros dilatados. Com outro pincel, eu aplico na região do dorso do nariz,
para que essa iluminação não vaze para a lateral. E com o iluminador da Catarina Hill, o vermelhinho da paleta, eu aplico como se fosse o blush, porque essas partículas de cintilância vão se misturar com o iluminador, fazendo com que fique uma transição bem mais bonita de blush, iluminador e contorno. Para a selagem dessa pele, eu vou utilizar o pó banana da Retoque Nunca Mais e vou aplicar bastante quantidade ali na região da pálpebra móvel inferior, nos cantinhos do nariz, nas regiões onde tem acúmulo de produto e por toda a pele, fazendo um pouco da técnica baking, que é deixar um pouquinho de pó para que essa pele se absorva bem. Afinal, a gente quer que a pele fique bem selada. E depois de fazer toda essa aplicação com a esponjinha, eu vou vir com a paleta da NYX e a tonalidade de marrom mais quente e vou limpar essa pele. Vou fazer o polimento dessa selagem com um pó compacto. É bom você ter paletas para fazer isso, para que você economize na hora de fazer as suas clientes. Quanto mais paletas você tiver, mais clientes você vai atender com o mesmo produto. Então, assim, fica mais barato fazer uma pele. Depois de polir a pele com o pó, me atentando bastante em cada região e tirar o esbranquiçado da pele, eu vou vir com a bruma da Ruby Rose, que é uma bruma que tem uma cintilância bem bonita, que é a Perfect Glow. Ela tem uma cintilânciazinha dentro. E aí eu aplico bem distante do rosto. Não pode aplicar muita quantidade a ponto de escorrer. E depois de fazer essa aplicação, você volta secando a pele, tendo certeza de que a pele tá bem sequinha. Cuidado para não colocar a mão nessa hora, porque você pode tirar a sua base, principalmente porque ela tá molhada. Então, na hora de aplicar a sua bruma, atenta para que você não deixe nem acumular muita bruma e nem que você coloque a mão enquanto ela ainda estiver secando. Agora, com o mesmo corretivo que eu fiz a iluminação, eu vou fazer o nosso primer de sombras. Aplico ele em toda a pálpebra e venho esfumando bem com a esponjinha. Afinal, o acúmulo de corretivo na pálpebra também faz a sombra craquelar, então cuidado para não deixar muito acumulado. E com o clown marrom da Catarina Hill, eu venho fazendo uma base em forma de C no canto externo dos olhos. Depois de aplicar bem essa base, eu puxo ela para fora, porque a técnica vai ser um pouco alongada. Depois de aplicar todo esse clown, eu venho com a paleta da Ludorana e esse tonzinho de vermelho, aplicando sobre essa sombra, esse clown, para que ele pigmente melhor. Então, eu primeiro aplico esse vermelho bem no fundo, para fazer uma concentração de sombra maior. E depois que eu aplico em toda a região que eu desejo, eu venho com esse marronzinho aí e vou fazendo o esfumado. Como que você vai fazer esse esfumado? Você vai aplicar a sombra marrom e vai dando puxãozinho para o centro do vermelho. Então, sempre aplica na borda do vermelho, puxando para dentro dele, sempre no sentido central de um círculo imaginário. Depois de fazer toda essa aplicação puxando para o centro, você pode ir espalhando, fazendo um movimento de vai e vem e fazendo um movimento para fora também dos olhos, dando uma alongada na sombra. Com o iluminador rosado da paleta da Catarina Hill, eu vou aplicar em toda a região central do olho, trazendo bem para o canto interno. Vai aplicando com batidinha para não cair sobre a pele. E com a corzinha vermelha da paleta, eu aplico entre a sombra opaca e a sombra cintilante, que foi no caso o iluminador que eu usei. Fiz essa aplicação novamente para que você veja como que fica essa transição da sombra. Depois de fazer essas aplicações, eu vim com o pigmento da Aline Pinheiro, aplicando em toda a região onde eu apliquei o iluminador, tanto na parte do iluminador claro, quanto na parte do iluminador bronze.
Com o clown preto da Catarina Hill, eu fiz um delineado esfumado só no canto externo do olho. Eu não chego até a parte interna. Se você reparar, eu só pego a parte do olho onde ela é mais descendente, ou seja, onde ela é mais baixa do que o canto interno. Esfumo bem e depois de esfumar esse clown, eu vou vir com uma sombra marrom aplicando sobre ela. E o tom de marrom é esse aí que eu tô te mostrando no vídeo agora. Vou começar aplicando o marrom e depois que eu aplicar esse marrom por dentro dele eu aplico o preto. Mas primeiro você tem que pigmentar bem o marrom fazendo uma transição bonita pro tom de vinho que tá no fundo. Aplico nos dois lados. E depois de verificar que esse clown preto está totalmente selado, eu passo a aplicar a sombra preta por dentro dele. Então, eu vou pegar o preto e vou aplicar mais baixo do que o marrom. E você vai aplicar até a qualidade de cor desejada. Eu gosto que fique um preto um pouco acinzentado para essa técnica, não tão preto nem tão claro. Com o delineador líquido da Tracta à prova d'água, eu vou fazer um delineado de base, ou seja, aquele delineado padrão que só fica na linha dos cílios. Ele é um delineado para que você só incorpore os cílios na sua técnica. E com esse mesmo aplicador, eu vou fazer um delineado inverso, que é no canto interno dos olhos. Depois de terminar o delineado, eu apliquei a máscara de cílios. E aí eu não gravei essa parte porque todo mundo sabe passar a máscara de cílios. E colei o meu cílio, que nesse caso é um cílio crescente. A referência desses cílios é o G806. Agora, com o clown marrom da Catarina Hill, eu vou fazer as sobrancelhas. Então, eu aplico na minha plaqueta de mão da Camarim Makeup e venho fazendo todo o delineado das sobrancelhas, aplicando com muito cuidado, porque a técnica já está pronta e ninguém quer estragar tudo agora no final. Eu gosto de fazer a sobrancelha no final porque fica com um acabamento muito mais bonito do que se fizer antes, além de economizar tempo no processo de maquiagem. Acelerei esse pedaço aí para vocês conseguirem ver de forma rápida como é que eu faço a sobrancelha das minhas clientes. Então, eu primeiro faço uma linha na parte inferior da sobrancelha, começando lá do ponto inicial, passando pelo ponto alto e chegando até o final da sobrancelha. E faço a mesma coisa na parte superior da sobrancelha, só que sem começar do início da sobrancelha. Eu começo faltando um dedinho ali do início e vou fazendo o traço, passando pelo ponto alto da sobrancelha e chegando até o final. Depois que eu faço essas duas linhas, eu venho preenchendo a parte central da sobrancelha e esfumo a parte inicial. Depois, com as mesmas sequências de sombra, ou seja, a sombra vermelha e a sombra marrom, eu faço a parte da pálpebra móvel inferior dos olhos. Vou fazendo uma base antes de fazer essa sequência de sombras com o clown marrom, igual eu fiz no início, e depois venho esfumando as duas sombras, sendo que a vermelha fica mais ampla e mais aberta do que a marrom. Ou seja, você vai olhar para a técnica da sua cliente e você vai ver mais vermelho do que marrom. O marrom vai ficar bem juntinho da base dos cílios. Agora eu vou fazer a parte do batom e para essa técnica eu usei 3 batons. Um mais escuro, um marrom mais escuro, um marrom mais claro para a parte central da boca e um gloss para poder fazer sutiã, essa coisa de gringa que ficou a técnica. Então eu primeiro faço o contorno labial todo. Eu misturei um batom com o outro. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo o batom, porque agora na hora da narração eu não estou lembrando. E eu misturei um com o outro para que eles tivessem o mesmo fundo de cor. Então, depois de fazer todo o contorno da boca, eu vim com outro batom para aplicar na parte central, fazendo o esfumado. Então, como que eu faço esse esfumado de um batom para o outro? Depois de aplicar o contorno e a parte central, eu venho com o meu pincel passando ele entre um e outro. E depois eu finalizei com gloss. O gloss é importante você saber que você tem que passar em toda a região onde tem batom. Porque se você não passar, a região sem o gloss vai ficar fosca e vai parecer que você errou. Então atenta para passar em todas as partes dos lábios.
Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, porque toda semana vai ter vídeo de maquiagem profissional aqui. E eu quero saber qual é a sua sugestão para o próximo vídeo, então deixa aqui no comentário que eu vou fazer questão de responder todas vocês. Um beijo, minhas deusas!